A sua raivinha e valentia na internet não torna você importante fora do ambiente online. Olá, amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ayla, sou trans com muito orgulho. E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a valentia das pessoas na internet. Por que elas xingam tanto? Por que elas têm tanta coragem na internet? Porque existe muito isso, né? A internet se tornou um ambiente de xingamento. As pessoas xingam tudo por tudo. Então eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês sobre isso. Eu tenho uma teoria do que faz elas terem esse tipo de comportamento e eu quero compartilhar com vocês. A internet se tornou um ambiente muito hostil. As pessoas xingam muito os outros. Elas entram em perfis de pessoas que elas nunca viram, que elas não conhecem, pessoas das quais elas não sabem absolutamente nada, e elas xingam, elas ofendem, sem um contexto, sem saber o porquê que aquela pessoa postou aquilo, e nem se souber o porquê, não tem que falar nada também, porque ninguém tem nada a ver com a vida dos outros, né? Isso é vida vazia. Mas a minha teoria em relação a isso é porque são pessoas covardes. E aí vocês podem pensar, como assim, pessoas covardes? Se elas xingam todo mundo, elas são valentes e não covardes. São valentes na internet, escondidas e protegidas, supostamente, atrás de uma tela, só que elas não estão tão seguras. E o fato delas pensarem que estão seguras é só mais um ponto de burrice na internet, o que é bem comum. E por que eu falo que são covardes? Porque no mundo real, vamos dizer assim, no mundo físico, essas pessoas não sabem se posicionar, elas não sabem dizer não, elas não conseguem se expressar. Então eu acho que aquilo meio que vai acumulando ali, porque elas não são nada. E aí elas querem extravasar na internet. É tipo uma válvula de escape, a internet. Porque elas pensam aqui, eu tô seguro, eu posso falar o que eu quiser, ninguém vai fazer nada comigo, ninguém vai me confrontar diretamente, então eu vou falar o que eu quiser. Eu imagino que o perfil dessas pessoas é mais ou menos assim. No trabalho delas, elas são totalmente substituíveis, elas não fazem nada ímpar, elas não fazem nada icônico, nada que marque elas. Elas não têm muito sucesso, elas não têm muito destaque em absolutamente nada que elas fazem, porque quem tem sucesso, quem é bem sucedido, quem se destaca, não tem tempo de ficar xingando os outros na internet. Então, geralmente, essas pessoas, no mundo real, elas são insignificantes. E, de alguma forma, elas pensam que xingar na internet, dar seus 50 centavos de opinião, vai fazer com que elas se tornem relevantes. Só que não, porque ninguém liga. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu comigo, eu presenciei isso e eu fiquei pasma porque a pessoa não conseguiu se posicionar. Só que normalmente esse tipo de pessoa na internet xinga todo mundo, briga com todo mundo. Quando eu peguei dengue, eu fui para a UPA, sem plano de saúde, tive que ir lá sofrer na UPA. Naquela espera infinita que eu fiquei lá, eu vi muita coisa. Uma mulher que estava lá me chamou a atenção. Era uma moça, jovem até, e ela ficou o tempo todo no TikTok, vendo vídeos e rindo infinitamente. Aquilo estava muito irritante, porque eu levei um livro, eu queria ler, eu queria me concentrar na leitura e eu não conseguia. Porque ela ficava assistindo vídeos sem fone de ouvido, noção zero. Sabe aqueles vídeos que tem a risada no vídeo, aquela risada de chaleira? Então, e ela ficava rindo sem parar. Ok, quando ela foi atendida, quando ela foi chamada, eu também fui. E a enfermeira deu as instruções para ela. Falou, olha, você vai até aquela sala, depois que você fizer o raio-x, você volta aqui no corredor e vira. Você vai fazer um L no corredor, vai até a sala tal, você vai me encontrar lá, que eu já pego o resultado do raio-x. Tudo bem. Só que enquanto ela estava aguardando, chegou uma moça acidentada, com a roupa toda rasgada, toda quebrada, toda ensanguentada. Passou na frente de todo mundo, lógico, né? No raio-x, era uma emergência, só que demorou muito tempo lá dentro. Demorou muito. E nesse meio tempo, a moça ficou esperando, obviamente. Quando chegou a vez dela ser atendida, ela foi, fez o raio-x e voltou. Só que a hora que ela saiu, ela deu de cara com a enfermeira. A enfermeira deu um esculacho nela, que me deu até vergonha. A enfermeira falou, o que você tá fazendo aqui? Quem mandou você ficar zanzando pelos corredores? Eu não falei pra você que assim que você fizesse o raio-x era pra você voltar pra sala? Vocês não entendem o que a gente fala, vocês não prestam atenção. E com todo aquele esculacho que ela levou da enfermeira, sabe o que ela falou? Nada. Ela não se expressou, ela não se explicou. Ela poderia falar, teve um acidente, uma moça passou na nossa frente, eu só fiz o raio-x agora e eu estava voltando para onde você falou.
Mas não, ela riu e seguiu a enfermeira. E as pessoas são assim, elas são lerdas, elas são covardes, elas não sabem se expressar. Eu fiz um vídeo, já postei aqui, se eu não me engano, sobre um barraco que eu fiz no McDonald's, porque eu ia lá tomar um café e eu tinha que esperar quase meia hora. E eu falei um monte pro gerente, e um monte de gente escutou, e todos os funcionários escutaram e resolveu o problema. Então, assim, as pessoas têm que saber se posicionar. Só que elas não sabem, elas têm medo, e aí elas fazem isso na internet. E aí elas extravasam, porque na internet elas xingam todo mundo. Não importa, se você treina musculação, elas vão xingar. Se você é gordo, elas vão te xingar. Se você é vegano, se você é pai e mãe de pet, como eu, as pessoas xingam pra caramba. Se você é trans, então, elas fazem isso. Elas xingam de maneira muito hostil, falam atrocidades para pessoas que elas nunca viram, coisas que jamais elas fariam pessoalmente. Nunca que elas fariam isso. E eu vivo isso. Eu sei como que é. Elas são insignificantes no trabalho delas. Elas são totalmente substituíveis. Elas são insignificantes na família. Elas são insignificantes no seu grupo de amigos. Então, elas querem se tornar importantes de alguma forma. Elas querem mostrar valentia, sabe? Elas querem ter a noção de se posicionar, mas aí fazem isso de um jeito burro, de um jeito imbecil, porque ali também onde elas estão xingando, a opinião delas é irrelevante. Eu sou muito xingada no Instagram, no YouTube, eu sou muito xingada nas redes sociais, mas fora do ambiente online ninguém fala para mim, nunca ninguém fala nada. Eu saio com a minha namorada, a gente vê muitos olhares, as pessoas olham a gente com raiva, e aí eu olho com raiva de novo. Geralmente eu abraço ela, porque eu não vou me poupar de dar a mão para minha namorada, de abraçar ela, porque tem gente preconceituosa. Eu quero que eles se explodam, todos eles. Então eu abraço ela mais forte e olho feio para a pessoa de volta. E aí as pessoas abaixam a cabeça, ninguém fala nada. Eu passo em frente a boteco, às vezes, que está lotado de homem. Eu passo em frente a empresas que está cheia de homem ali almoçando, ninguém fala para mim. Então, as pessoas não têm coragem de fazer isso pessoalmente. Essa coragem, essa falsa coragem, esse posicionamento burro é só na internet. Eu já tive colegas de trabalho que chegavam para mim, fulano mudou minha folga. E agora? Eu tenho compromisso, estava tudo agendado, tudo marcado para minha folga, mudou. Você não falou nada? Não, não falei. Como assim você não falou nada? Não, melhor deixar quieto. Só que chega na internet e vai xingar os outros. Se você é uma pessoa que não consegue se posicionar, se você tá andando na rua, sei lá, o cara vem de entregar o panfleto, você não tem coragem de falar não para ele, porque você tem vergonha. Se você fica ouvindo o pregador no meio da rua e para ouvir o que ele vai falar, mesmo você estando com pressa, ou sei lá, um morador de rua que vem querer recitar poema para você numa hora que você está super apressado e você não consegue falar não para ele, não consegue se posicionar, em vez de você ter um posicionamento imbecil e ficar xingando pessoas que você não conhece na internet, começa a se posicionar, começa a treinar o não, começa a expressar o que você está sentindo. Sei lá, você tá andando no centro da cidade, o cara que vem te dar o papelzinho que você não quer pegar, fala não, obrigado. Não precisa ser grosseira com a pessoa, não precisa ser hostil, igual vocês são na internet. Não precisa xingar nem ser grosso. É só falar não, não vai arrancar um pedaço da tua língua se você falar não para os outros. Então começa a treinar, começa a se posicionar. Você foi num lugar, você foi mal atendido, se expresse, não abaixa a cabeça. Porque vocês vão ficar frustrados, vocês vão se tornar pessoas frustradas com a sua vida e vão lá descontar na internet. E de um jeito burro, porque se vocês pensam que vocês estão seguros, vocês não estão. Porque dá para abrir processos, dá para abrir boletim de ocorrência. Mas o meu Instagram é fake. Existe IP, você sabe disso, né? Dá para rastrear o seu IP, tá bom? Eu já abri alguns processos contra alguns folgados por transfobia. Então você não está seguro, tá? Dá para rastrear o IP, dá para encontrar quem é pelo WhatsApp, não importa se você está usando o nome ou não, se você quebrou o chip depois, dá para saber de quem que era, dá para chegar até você. Tá bom? Eu não processo todo mundo que fica me xingando aí, porque a maioria eu vejo como vermes insignificantes, então eu não perco tempo. Quando é um pouco mais pesado, e aí a pessoa fica toda mansinha quando o oficial de justiça bate na porta. Aí eles querem acordo, aí eles querem pedir desculpa, mas aí eu não tenho dó. Aí não tem conversa, não tem perdão. Porque aí eu vou até o fim. Se eu entrar numa briga, eu vou até o fim. Minha mãe costuma dizer um ditado que eu amo. Ela fala assim:
Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada inteira para não sair. Eu sei que esse ditado não é dela, é antigo, mas eu amo esse ditado porque eu sou assim. Aprendam a se posicionar e não ficar xingando na internet, porque isso não serve para nada. Até porque lá, além de poder tomar um processo, você é completamente irrelevante. Eu costumo dizer que eu sou o problema na rodinha de amigos. Eu sou o BO da reunião em mesas onde tem um monte de gente conversando, porque se algo me incomodar, se algo me deixar insatisfeita, se falarem algo que eu não gosto, eu vou levantar e vou me expressar em qualquer lugar, não importa se é um patrão, se é um colega, se é amigo, se é mãe, se é pai, não importa, eu vou sempre me posicionar. Lógico que você não precisa ser um boçal, você não vai se posicionar tratando as pessoas mal. Eu falei que eu dei um esculacho no gerente do Mac, mas não foi bem assim. Eu fui educada com ele, mas eu fui muito firme. Então é isso. Aprendam a se posicionar, aprendam a se expressar. Não fica guardando raivinha para depois descontar na internet, não, que isso é coisa de criancinha. E um último exemplo, veio um cara aqui no YouTube mesmo, um velho carcomido. Ele é acabado pelo tempo, ele é acabado pelo sol, ele é acabado pela vida. E ele veio e comentou assim no meu vídeo, cruz credo. Então, assim, falem vocês acham que uma carcaça em decomposição dessas falaria algo desse tipo para mim pessoalmente? Não, de jeito nenhum, eles não têm coragem. Então, amores, é isso. Eu só tô dando esse feedback, se bem que eu acredito que o meu público não é esse tipo de gente que fica xingando todo mundo na internet aí, mas de qualquer forma vale para qualquer um que assistir, porque xingam tanto, eu fico olhando, não tem outra razão a não ser uma baita frustração, a pessoa fica se reprimindo, tá? Então, assim, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês reflitam sobre isso que eu falei, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, amores!